chega um momento em que a criança se volta contra aquele que fez tudo por ela, não por maldade, mas por um impulso profundo e inconsciente de libertação. Por que isso acontece? Porque aquele que tentou evitar toda a dor se torna subitamente o inimigo. A resposta está num paradoxo que Carl Jung já reconhecia. Às vezes, o maior amor é aquele que impede o outro de se tornar quem poderia ser. Hoje, você compreenderá como a tentativa de preservar seu filho de todo o sofrimento pode, paradoxalmente, transformar-se no seu maior tormento. Você perceberá por que limites representam uma forma de afeto e por que suportar a dor pode ser o presente mais valioso que oferecemos a alguém. O que exploraremos não é apenas a dinâmica de um relacionamento perturbado, mas a sabedoria profunda sobre como se manifesta o verdadeiro cuidado. Trata-se da percepção dolorosa, porém libertadora, de que amar significa, às vezes, soltar as rédeas antes que seja tarde demais. Imagine uma mãe que previne cada queda de seu filho antes que aconteça. Ela percebe a poça diante da criança e a carrega para o outro lado. Antecipa o conflito com o amigo e intervém antes que as lágrimas brotem. Sente a decepção da nota ruim e já conversa com o professor antecipadamente. Esta mulher ama sem limites. Sem dúvida alguma, mas ela está criando algo que jamais desejou, uma pessoa que nunca aprendeu a caminhar sozinha. A criança cresce num mundo sem atrito, sem as contradições naturais da existência. Cada dor é amortecida, cada desafio é resolvido antes mesmo de ser reconhecido como tal. O que surge não é gratidão, mas um estranho vazio interior. A criança não aprende a lidar com frustração porque nunca a experimentou. Não aprende a resolver problemas porque sempre houve alguém que os solucionou. Aqui começa a se formar o que Jung chamou de sombra dos pais. As neuroses, os medos não resolvidos dos adultos, são transmitidos para a criança sem que jamais seja verbalizado. A mãe, que talvez nunca tenha aprendido a lidar com decepções, projeta essa incapacidade em seu filho ao protegê-lo de qualquer desilusão. A criança se torna um espelho das fraquezas parentais, não no sentido de demonstrar essas fraquezas, mas no sentido de nunca ter a oportunidade de se tornar mais forte que os pais. Ela se converte no recipiente de tudo que os pais jamais conseguiram superar. Quando você protege seu filho de toda dificuldade, não está oferecendo segurança, está transmitindo seu próprio medo. Jung percebeu que as crianças frequentemente se tornam telas de projeção para os sonhos não realizados e traumas não processados de seus pais. Elas não são vistas como seres independentes, mas como extensões do ego parental. A criança deve alcançar tudo que o pai não conseguiu, mas de forma ainda mais sutil, deve evitar tudo pelo que o pai passou. Esta forma de amor é uma forma de controle. Disfarça-se de cuidado, mas na verdade é a tentativa de curar a própria criança interior, impedindo que a criança real se torne adulta. Quando você diz, só quero que seja feliz, frequentemente quer dizer, não quero que passe pelas dores que eu passei. Mas a dor é uma professora. A frustração é uma construtora. A decepção molda o caráter de uma maneira que nenhuma proteção jamais poderia. Uma criança que nunca caiu jamais desenvolverá a força para se levantar. Uma criança que nunca foi decepcionada jamais aprenderá a lidar com suas próprias emoções. O que acontece, então, na psique desta criança protegida? Ela desenvolve o que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Profundamente em seu inconsciente se ancora a crença:
não consigo fazer isso sozinha. E não porque não conseguiria, mas porque nunca teve a experiência de que consegue. Esse desamparo se torna parte de sua identidade. Ela aprende que problemas são coisas que outros resolvem. Aprende que dor é algo que outros fazem desaparecer. Aprende que ela própria não possui os recursos para lidar com a vida. E essa convicção se torna uma profecia autorrealizável. Simultaneamente, porém, surge algo diferente: raiva. Uma raiva subjacente, frequentemente inconsciente, por nunca ter tido a chance de provar a si mesma. A criança sente num nível profundo que algo lhe foi tirado, não segurança ou conforto, mas a possibilidade de se tornar um ser autônomo. Carl Jung falava da individuação como o impulso fundamental do ser humano de se tornar quem realmente é. Esse impulso é tão forte quanto o instinto de sobrevivência. Quando é impedido, surge uma crise existencial. A criança sente que não é ela mesma, mas uma projeção dos medos e desejos parentais. Não vive sua própria vida, mas a vida que os pais consideram correta. Aqui começa o conflito. A criança, agora talvez adolescente ou adulta, sente esse impulso de autorrealização, mas nunca aprendeu como lutar, nunca aprendeu como estabelecer limites, nunca aprendeu como dizer não. Então, faz a única coisa que pode: se afasta. Este afastamento não é ingratidão, é uma tentativa desesperada de autossalvação. A criança precisa rejeitar os pais para encontrar a si mesma, precisa destruir a gaiola dourada para se libertar. Mas como nunca aprendeu a se rebelar construtivamente, essa rebelião frequentemente se torna destrutiva. Surge o que podemos chamar de ciclo salvador-vítima-perseguidor. Os pais são os salvadores que resolvem tudo. A criança se torna vítima de sua própria incapacidade e, finalmente, a criança se torna perseguidora daqueles que a salvaram, mas não por maldade, e sim por um profundo instinto de sobrevivência. Imagine que você ajuda alguém a nunca usar seus próprios músculos. Você a carrega para todos os lugares. Move seus braços e pernas por ela. Garante que nunca tenha que andar sozinha e depois, um dia, espera que seja forte. O que acontecerá? Ela cairá e responsabilizará você por não conseguir andar. Este é o dilema da criança superprotegida. Foi carregada emocional e psicologicamente até que seus próprios músculos atrofiaram. E quando a vida exige que se mantenha em pé, ela não consegue. A raiva que surge disso é justificada, mas se dirige à pessoa errada. Os pais agiram por amor. A criança sofre mesmo assim. Ambas as verdades podem existir simultaneamente. O desafio está em compreender essa complexidade sem cair em culpabilizações. Jung diria que tanto os pais quanto a criança estão presos em seus próprios padrões inconscientes. Os pais agem a partir de suas próprias feridas não curadas. A criança reage a partir de sua autonomia não desenvolvida. Ninguém é o vilão, mas todos estão capturados em suas próprias sombras. O círculo vicioso se intensifica quando os pais reagem à rejeição da criança, querendo ajudar ainda mais, e interpretam a raiva como sinal de que a criança precisa de mais proteção. Não compreendem que sua ajuda é o problema, não a solução. A criança começa a perceber os pais como fracos, não porque sejam fracos, mas porque nunca estabeleceram limites. Uma criança precisa de pais fortes o suficiente para às vezes dizer não. Precisa de pais que consigam suportar vê-la sofrer sem intervir imediatamente. Precisa de pais que confiem que ela pode encontrar suas próprias soluções. A autoridade dos pais não se baseia em poder, mas em respeito. O respeito
não surge através da ajuda incondicional, mas através da disposição de confiar na criança. Uma criança respeita os pais que confiam em seu crescimento. Perde o respeito por pais que a tratam como um ser indefeso. A criança aprende que suas necessidades sempre têm prioridade. Aprende que o mundo gira em torno dela. Mas o mundo não gira em torno de um único indivíduo. Quando a criança finalmente confronta essa realidade, fica chocada e furiosa. Responsabiliza o mundo por não ser como era em casa. Essas crianças se tornam adultos que constantemente procuram alguém para resolver seus problemas. Transitam dos pais para parceiros, de parceiros para terapeutas, de terapeutas para mentores. Estão na busca eterna pelo próximo Salvador, porque nunca aprenderam a se salvar. Mas ninguém pode salvar outro ser humano. Esta é uma das verdades mais duras da vida. Cada pessoa deve lutar suas próprias batalhas, aprender suas próprias lições, cometer seus próprios erros. Quando você tenta preservar alguém de suas próprias lições, está preservando-a de seu próprio crescimento. A ironia dolorosa é que esses adultos, frequentemente, são muito talentosos. São sensíveis, inteligentes, criativos, mas nunca aprenderam a usar esses dons na realidade áspera da vida. São como instrumentos refinados, que nunca foram afinados. Têm potencial, mas não a resistência para realizar esse potencial. Jung falava da noite da alma como uma passagem necessária para todo ser humano. É o momento em que perdemos nossas ilusões e encontramos nossa verdadeira força. Mas uma criança preservada de toda a escuridão jamais encontrará seu próprio sol interior. A raiva que esses adultos sentem não é apenas raiva dos pais, é raiva de si mesmos, é a raiva de não ser quem poderiam ser. É a raiva de ainda ser a criança indefesa, embora o corpo seja adulto. É a raiva de que a vida exige algo deles que nunca aprenderam, ser independentes. Essa raiva pode se manifestar como depressão, como transtorno de ansiedade, como comportamento viciante, como problemas de relacionamento. Os sintomas são variados, mas a raiz é a mesma, a capacidade nunca desenvolvida de lidar com as dificuldades naturais da vida. Aqui reside a tragédia. Os pais queriam fazer seu filho feliz, mas o fizeram infeliz. Queriam torná-lo forte, mas o fizeram fraco. Queriam protegê-lo, mas o tornaram vulnerável, não por maldade, mas por um mal-entendido sobre o que significa amor. O amor verdadeiro não é a ausência de dor. O amor verdadeiro é a presença de confiança. Confiança de que o outro é capaz de lidar com sua dor. Confiança de que dificuldades são oportunidades de crescimento. Confiança de que cada pessoa tem a sabedoria interior para encontrar seu próprio caminho, se lhe for permitido. Amar uma criança não significa satisfazer todos os seus desejos. Significa ajudá-la a desenvolver a capacidade de satisfazer seus próprios desejos. Não significa resolver cada problema, mas ensinar como resolver problemas. Não significa evitar toda a dor, mas mostrar como crescer através da dor. A tarefa mais difícil de um pai é estar presente, sem assumir o controle, apoiar sem controlar, amar sem possuir. Isso requer um tipo de maturidade emocional que muitos adultos jamais desenvolveram. Requer a capacidade de distinguir entre os próprios medos e as necessidades da criança. Quando uma criança cai, o primeiro impulso é levantá-la. Mas às vezes é melhor ajoelhar ao lado dela e perguntar: consegue se levantar sozinha? Quando uma criança chora, o primeiro impulso é fazer a dor desaparecer. Mas às vezes é melhor perguntar: o que você acha que fez isso acontecer?
Quando uma criança tem um conflito, o primeiro impulso é resolvê-lo. Mas às vezes é melhor perguntar: o que você poderia fazer para mudar isso? Esses pequenos momentos de contenção são presentes para o futuro da criança. Cada vez que você não intervém, oferece à criança a oportunidade de descobrir sua própria força. Cada vez que faz uma pergunta, em vez de dar uma resposta, ajuda a criança a encontrar sua própria sabedoria. Isso não significa ser fria ou distante. Significa desenvolver um tipo diferente de presença. Uma presença que irradia confiança em vez de medo. Uma presença que diz: estou aqui se precisar de mim, mas acredito que você consegue. Jung chamava isso de sustentar, em oposição a segurar. Sustentar significa criar um espaço seguro, onde a criança pode se desenvolver. Segurar significa impedir a criança de se desenvolver. A diferença é sutil, mas crucial. Uma criança sustentada se sente segura o suficiente para correr riscos. Uma criança segurada se sente insegura demais para arriscar qualquer coisa. Uma criança sustentada sabe que pode cometer erros. Uma criança segurada vive com medo dos erros. Uma criança sustentada desenvolve autoconfiança. Uma criança segurada desenvolve autodúvida. O desafio para os pais está em não transferir seus próprios medos não resolvidos para a criança. Se você tem medo do fracasso, vai querer preservar seu filho do fracasso. Se nunca aprendeu a lidar com rejeição, vai querer proteger seu filho da rejeição. Se nunca encontrou seus próprios limites, não estabelecerá limites para seu filho. Nunca é tarde para quebrar esses padrões. Mesmo que seu filho já seja adulto, mesmo que o relacionamento já esteja tenso, você pode começar a reagir diferentemente. Pode parar de salvar e começar a confiar. Pode parar de resolver e começar a perguntar. Pode parar de controlar e começar a apoiar. Isso não será fácil. Seu filho pode, inicialmente, reagir com confusão ou até raiva. Está acostumado à sua ajuda e pode interpretar sua nova contenção como rejeição, mas com o tempo compreenderá. Com o tempo, ficará grato. Com o tempo, se tornará mais forte. Os primeiros passos são os mais difíceis. Quando seu filho tiver um problema da próxima vez, respire fundo antes de reagir. Pergunte-se: isso é realmente meu problema para resolver ou é uma oportunidade para meu filho crescer? Quando seu filho pedir ajuda da próxima vez, pergunte de volta: o que você já tentou? Ou o que acha que poderia fazer? Essas pequenas mudanças podem ter grandes impactos. Mostram ao seu filho que você confia nele, mostram que acredita que ele é capaz, mostram que está disposto a deixá-lo ter suas próprias experiências, mesmo que essas experiências sejam dolorosas. Lembre-se, uma borboleta libertada de seu casulo morre. Ela precisa da luta para fortalecer suas asas. Uma criança preservada de toda a luta jamais desenvolverá suas asas. Permanecerá uma lagarta toda a vida, numa gaiola dourada. A coragem de deixar seu filho cair é a coragem do amor verdadeiro. Não é indiferença, é o oposto. É a confiança profunda de que seu filho tem a força interior para se levantar novamente. É a confiança de que cada queda é uma lição, e cada lição é um presente. Talvez agora você pense em seu próprio filho e se pergunte se já é tarde demais. Nunca é tarde demais. Cada dia oferece novas possibilidades de reagir diferentemente. Cada momento oferece a chance de mostrar confiança em vez de medo. Cada interação é uma oportunidade de mostrar ao seu filho que você acredita em suas capacidades. Isso não significa que você deve se tornar dura ou sem amor. Significa que deve aprender um tipo diferente de amor. Um amor forte o suficiente para soltar.
um amor corajoso o suficiente para confiar, um amor sábio o suficiente para saber quando não deve intervir. Este tipo de amor é um presente que se perpetua. Seu filho aprenderá esta forma de amar e a transmitirá aos próprios filhos. Aprenderá que a verdadeira força não vem de ser protegido, mas de saber que pode enfrentar desafios. É como uma dança silenciosa entre duas almas. Você aprende a dar um passo para trás para que seu filho possa dar um passo à frente. Aprende a abrir suas mãos para que as dele possam agarrar. Aprende a silenciar para que sua voz possa ser encontrada. Na profundidade deste processo reside uma verdade espiritual que transcende a psicologia. Cada pessoa carrega dentro de si uma chama de sabedoria, um conhecimento interior sobre o que é certo para ela. Mas essa chama só pode queimar se tiver ar para respirar. Se você constantemente soprar ao redor dela, a apagará, mesmo que quisesse avivá-la. A criança sente essas diferenças num nível mais profundo que palavras. Sente se sua ajuda vem da confiança ou do medo. Sente se seu amor quer fortalecê-la ou enfraquecê-la. Sente se você vê nela um futuro adulto ou uma eterna criança. Jung disse uma vez: o maior presente que podemos dar aos nossos filhos não é nossa proteção, mas nossa confiança em sua capacidade de prosperar sem nossa proteção. Esta é uma lição difícil para qualquer pai, mas talvez seja a mais importante de todas. Pense nas histórias que você amava quando criança. Em quase todas elas, o herói tinha que encontrar seu caminho sozinho. João e Maria se perderam na floresta, mas descobriram a saída. Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo, mas sobreviveu. Cinderela sofreu sob sua madrasta, mas triunfou. Essas histórias falam a algo profundo em nós, porque contêm uma verdade fundamental. O crescimento acontece através do desafio, não apesar dele. Mas em nosso empenho de ser pais perfeitos, esquecemos o que nossos próprios pais sabiam instintivamente, que as crianças são mais resilientes do que pensamos, mais criativas do que lhes damos crédito, mais sábias do que lhes permitimos ser. Antigamente, os pais mandavam seus filhos à padaria ou ao vizinho. Deixavam-nos brincar lá fora por horas sem saber exatamente onde estavam. Esperavam que fizessem a lição de casa sozinhos e resolvessem seus conflitos por conta própria. Isso não era negligência, era confiança na capacidade natural de desenvolvimento da criança. Hoje criamos uma geração de pais helicóptero que pairam sobre cada passo de seus filhos. Justificamos isso com segurança, com cuidado, com amor. Mas, na verdade, é frequentemente nosso próprio medo que transferimos para a criança. Nosso medo do que pode acontecer. Nosso medo de ser julgados como maus pais. Nosso medo de nossa própria dor ao ver a criança sofrer. Isso leva a um ciclo sutil, mas devastador. Quanto mais ajudamos nossos filhos, mais indefesos eles se tornam. Quanto mais decidimos por eles, mais inseguros ficam em suas próprias decisões. Quanto mais os preservamos de erros, mais temem o fracasso. É como tentar ensinar um pássaro a voar nunca o deixando sair da gaiola. Você tem boas intenções, quer protegê-lo dos perigos do mundo, mas o que cria é uma criatura com asas que nunca aprendeu a voar. E quando um dia tiver que deixar a gaiola, cairá. Não porque suas asas sejam fracas, mas porque nunca foram usadas. A natureza nos mostra em toda parte como o desenvolvimento realmente funciona. O bambu não cresce numa estufa. Cresce resistindo ao vento. O diamante não se forma sob pressão suave. Forma-se sob pressão enorme durante muito tempo. O músculo não fica mais forte, sendo poupado.
fica mais forte, sendo desafiado. Na psicanálise existe um termo: a mãe suficientemente boa. Isso não significa que a mãe seja negligente. Significa que ela não é perfeita. Deixa a criança chorar às vezes antes de vir. Não resolve cada problema imediatamente. Está presente, mas não constantemente. E exatamente essa imperfeição ensina à criança a lição mais importante de sua vida, que pode sobreviver mesmo sem condições perfeitas. É isso que acontece com crianças superprotegidas. Tornam-se adultos que procuram alguém para assumir o volante a cada desafio. Não confiam em si mesmos para decidir sozinhos, agir sozinhos, arriscar sozinhos. Estão presos na busca eterna pelo Salvador perfeito. Mas a vida exige que seguremos nosso próprio volante. Exige que tomemos nossas próprias decisões e vivamos com as consequências. Exige que caiamos e nos levantemos, falhemos e tentemos novamente, sejamos feridos e curemos. Essas habilidades ninguém pode desenvolver por nós. Devem ser aprendidas através da experiência. Um pai sábio disse uma vez ao filho: "Não posso remover os espinhos do seu caminho, mas posso mostrar como calçar um bom sapato." Esta é a diferença entre cuidado verdadeiro e proteção excessiva. O cuidado verdadeiro prepara a criança para o mundo como ele é. A proteção excessiva tenta mudar o mundo para a criança. O mundo não mudará. Sempre terá espinhos, pedras, caminhos íngremes. Preparará decepções, rejeições, derrotas. Uma criança que nunca aprendeu a lidar com essas realidades será esmagada por elas. Uma criança que as conheceu as aceitará como partes normais da vida. Não se trata de se tornar insensível, trata-se de amar sabiamente. O amor sábio sabe quando deve agir e quando deve recuar. Sabe quando deve consolar e quando deve deixar a criança secar suas próprias lágrimas. Sabe quando deve ajudar e quando sua ajuda prejudica mais do que beneficia. Então pare de resolver os problemas de seu filho antes que ele se volte contra você, não por frieza, mas por calor, não por falta de amor, mas por abundância de confiança. Não porque não se importa, mas porque se importa tanto que está disposto a seguir o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é assistir seu filho tropeçar e, ainda assim, acreditar que ele se levantará. É ver seu filho chorar e, ainda assim, saber que essas lágrimas o fortalecerão. É ver seu filho lutar e, ainda assim, confiar que essa luta lhe ensinará quem realmente é. Este é o amor que liberta. Este é o amor que permite crescer. Este é o amor que uma criança nunca esquece, porque lhe deu o maior presente de todos: a fé em si mesma. Se você terminar este conteúdo com uma nova perspectiva sobre amor e confiança, compartilhe com outros pais que talvez enfrentem lutas similares. Comente abaixo e conte sobre um momento em que confiou em seu filho em vez de intervir, e acompanhe o canal para mais reflexões profundas sobre como realmente podemos apoiar as pessoas que amamos, permitindo que encontrem sua própria força.